Saúdo a todos os irmãos, que a paz e a graça de Deus estejam com cada um de nós. Vamos começar hoje mais um ciclo de aulas tratando da questão da liberdade. Vamos começar agora com uma pequena leitura bíblica. E diz a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A cidade de Corinto ficava numa área privilegiada, no meio das principais rotas do Mediterrâneo. Com isso, a cidade tinha o quê? Uma aptidão comercial. Para ela, vinham pessoas das diversas áreas do Império Romano, e até pessoas de além do próprio império, pessoas que traziam costumes, hábitos, condutas, vestimentas completamente diversas. Também traziam ideias, filosofias, práticas de culto, também de diversas religiões. Para a igreja de Corinto, havia uma grande vantagem e também um grande desafio. A grande vantagem é que você poderia divulgar o Evangelho de uma forma muito mais eficiente, já que você poderia anunciar o Evangelho para essas pessoas que vinham das diversas partes do Império. E essas pessoas iriam propagar o Evangelho. Mas, por outro lado, influências vindas de diversas áreas do Império poderiam adentrar a igreja por meio dos irmãos, por ela alcançados. Ideias estranhas, filosofias, práticas de culto completamente aversas à vontade de Deus poderiam adentrar, causar confusão. E isto é que Paulo combate nesse versículo. Paulo fala que nós temos a liberdade, mas essa liberdade deve ser exercida dentro de certos limites. A ideia estranha é de que os coríntios, muitos deles absorveram uma filosofia oriental que dizia de que o corpo é distinto da alma. O corpo não representa a alma. Assim, o que o corpo fizesse, a alma não seria atingida. Assim, práticas indevidas, imorais, licenciosidade poderiam ser praticadas pelo corpo sem que a alma fosse atingida. Paulo combate essa ideia, porque Paulo sabe e entende de que a alma ela é tornada manifesta através do corpo. O corpo é o nosso testemunho. Ele simplesmente torna concreto o que há em nosso coração. A motivação está na alma, mas o testemunho está no corpo. Assim, a ideia de liberdade está vinculada a isso. Eu sou cristão, assim, a minha alma ela está vinculada, comprometida com Deus. A motivação é o amor a Deus e o amor ao próximo. O corpo irá o quê? Tornar concreto, exteriorizar aquilo que há na alma, em seu coração. É a questão do testemunho. Portanto, a liberdade que Paulo fala é uma liberdade que não é restrita de forma violenta. Não. Nós, naturalmente, cedemos a nossa liberdade em virtude do constrangimento do amor de Deus em nossas vidas. A liberdade é algo muito importante para nós batistas. Está no cerne, no núcleo de nossa religião. Vamos ver o seguinte texto. Vamos ver o seguinte conceito de liberdade retirado do dicionário. É um conceito decorrente da filosofia.
a aptidão particular do indivíduo escolher, de modo completamente autônomo, expressando os distintos aspectos da sua essência ou de sua natureza. Esse conceito filosófico reflete muito aquilo que Paulo falou. Eu escolho. É minha capacidade, meu potencial de escolher de modo completamente autônomo. Ou seja, não há nenhuma entidade que irá restringir a minha, a minha capacidade de escolha. E o que eu escolher vai expressar quem realmente eu sou. Assim, se o cristão escolhe praticar um ato que seja de amor a Deus e amor próximo, ele, querendo ou não, em seu exterior, ele estará expressando um coração que é permeado pelo amor de Deus. Se um cristão, que é uma pessoa que se diz cristã, pratica um ato que aparentemente é piedoso, mas na verdade há um interesse pessoal, pode enganar as pessoas por um tempo, mas há de ser revelada a sua verdadeira intenção. Desse conceito de verdade, nós podemos colocar lado a lado com a ideia defendida por um dos fundadores da denominação batista, Thomas Helwig. Thomas Helwig, ele nesse escrito em 1612, Breve Declaração do Mistério da Iniquidade, ele diz: deixa que eles sejam hereges, turcos, muçulmanos, judeus ou o que lhes apetecer, mas não compete ao poder terreno puni-los em qualquer medida. Thomas Helwig, que foi um dos membros fundadores da congregação batista inglesa na Holanda em 1608 e 1609, como nós vimos anteriormente, ele defende aqui a liberdade religiosa, a liberdade de cada um seguir o Deus que lhe aprove, porque não compete ao poder terreno impedir isso. Não estamos aqui para julgar, é uma escolha deles. Estamos aqui sim para anunciar. Em outras palavras, a liberdade dos batistas não é só a nossa liberdade, mas também defender a liberdade dos outros. Ou seja, nós os batistas somos o povo da liberdade, o povo da tolerância. Tolerância com os atos dos outros não quer dizer que nós concordamos, mas simplesmente estão exercendo a liberdade, o livre-arbítrio dele. Nós não. Vamos professar o quê? Vamos realizar o que em nossa vida? Todo e qualquer ato que seja manifestação da vontade de Deus. Entre nós vamos fazer o quê? Tudo aquilo que agrada a Deus. Não estamos para julgar os outros, que eles façam o que bem entendam, desde que não seja contrário à lei, né? Mas nós não vamos interferir na liberdade deles. Não vamos. Vamos anunciar para eles, através do nosso testemunho, Cristo, a salvação que Ele traz para o mundo. Assim, nós devemos entender que muitas ideias que passam de que nós estamos aqui para, de alguma forma, combater a iniquidade, não é restringindo a liberdade das pessoas praticarem ou não. De forma nenhuma. Nós estamos para combater a iniquidade em nossas vidas, fazendo o que agrada a Deus. Então, os irmãos notaram que o conceito de liberdade está no nosso íntimo, irmãos. O conceito de liberdade, ele pode ser colocado como sinônimo de povo batista. O povo batista tem que ser um povo tolerante, ou seja, suportar a atitude daqueles que não seguem a Cristo. De forma nenhuma concordar com ela, de forma nenhuma tentar se comunicar com ela. Não. Nós devemos professar em nossas vidas aquilo que acreditamos, que é a palavra de Deus, realizar em nossa vida a vontade de Deus, mas anunciando através desses atos, através da postura, para que aqueles que estão exercendo mal sua liberdade, exercendo mal seu livre-arbítrio, eles possam ter contato com Jesus Cristo e assim possam um dia abandonar esse mau caminho e seguir a Deus. A ideia de liberdade, ela está tão intrinsecamente ligada ao povo batista, que na declaração doutrinária
da Convenção Batista Brasileira, dos 6 princípios por nós formalizados, 4 intimamente estão ligados à liberdade. Vamos lê-los agora. Aí estão eles. Primeiro princípio nosso, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. O segundo princípio, o conceito de igreja como sendo a comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. O terceiro, a separação entre igreja e Estado. O quarto, a absoluta liberdade de consciência. O quinto princípio, a responsabilidade individual diante de Deus. E o sexto e último, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. O primeiro princípio, irmãos, está ligado à liberdade da Bíblia. Em outras palavras, nós somos livres para ter a Bíblia como única regra de fé e conduta pessoal. Se a lei bater de frente com a Bíblia, seguimos a Bíblia em nossas vidas. O segundo conceito tem a ver com o quê? A liberdade da igreja. A nossa igreja, ela não está subordinada a nenhuma organização humana. Como igreja, claro, nós somos uma associação religiosa brasileira. Então, seguimos as leis que tocam a todas as associações. Mas não aceitamos que o Estado, de alguma forma, venha intervir em nossa, o quê? Em nossa vida religiosa na igreja. Ou seja, definir como é que deve ser o culto, o que é que devemos ou não falar. Não. A igreja é livre. O terceiro fala da liberdade religiosa. Quando há uma separação entre igreja e Estado, não há uma igreja oficial. Quando há uma igreja oficial, as outras são colocadas em segundo plano, são até perseguidas, são desfavorecidas. Isso pode induzir as pessoas a forçosamente aceitarem a igreja do Estado para não se sentirem prejudicadas. Por isso, nós separamos, defendemos, é um princípio nosso, a liberdade de quê? Das igrejas serem livres, cada um professar sua religião. Com isso, isso é obtido através de quê? A separação entre igreja e Estado. A quarta liberdade está colocada no quarto princípio, a liberdade individual, ou seja, defendemos a absoluta liberdade de consciência. Em outras palavras, os 4 primeiros princípios falam de 4 aspectos da liberdade. A liberdade da Bíblia, a liberdade da igreja, a liberdade religiosa e a liberdade individual. Esses são os 4 aspectos da liberdade que iremos tratar na aula de hoje nas 3 próximas aulas. Alguns irmãos podem estar se perguntando, liberdade da Bíblia? O que será isso? O que é essa liberdade que está intrinsecamente ligada ao fato de considerarmos a palavra de Deus como regra de fé e conduta, acima até das leis locais? Vamos ver essa pequena leitura bíblica. Leamos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Nessas palavras, Cristo ele vem para afirmar de forma categórica que ele não veio revogar a lei, ou seja, veio revogar o Antigo Testamento, mas podemos dizer assim, a lei no sentido do Pentateuco. De forma nenhuma ele veio, na verdade ele veio para cumprir, porque Cristo era o quê? Era o cumprimento da parte de Deus de todas as promessas feitas ao seu povo. Cristo, ele veio cumprir. Assim ele afirma que nem o tio, nada da lei passará até que se cumpra. Então, ele fala do quê? Da perenidade da Bíblia.
Ele vem falar do quê? Da atualidade da Bíblia. Ele vem falar do fato de que a Bíblia ela não é revogada em parte. A Bíblia não é esquecida em parte. É por causa disso que denominações religiosas que desprezam partes da Bíblia, alegando que ficaram defasadas, alegando que elas foram revogadas por posteriores, elas não estão de acordo com o que Cristo afirmou. Toda a Bíblia ela tem que ser observada, ela tem que ser lida, interpretada segundo o Espírito Santo, para que ela venha se tornar, de uma palavra escrita, tornar em realidade, em testemunho para a salvação dos povos. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Aí diz assim, sim, mas qual será então o papel da Bíblia em nossa vida? Por que Cristo afirmou isso? Qual será o papel da Bíblia? Aí diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que é muito conhecido dos irmãos, diz, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está uma justificativa para que a Bíblia, a palavra de Deus, seja nossa única regra de fé e conduta. Porque ela provém de Deus, é inspirada, ou seja, Deus inspirou homens através do seu Santo Espírito para que eles escrevessem o que ele tinha para anunciar para os homens. E esta escritura, ela tem a seguinte finalidade: promover o ensino acerca de Deus e de sua vontade. Ela também serve para quê? Para repreender. Repreender o quê? Se lembra da liberdade falada por Paulo em 1 Coríntios 6,12? Vem para quê? Para limitar a nossa liberdade. Para que a nossa liberdade seja vinculada a um bem maior, ao bem do próximo, ao bem da congregação a que pertencemos. Ela também serve para corrigir, ou seja, praticou algo errado, ela serve para a palavra de Deus, ela não passa a mão na cabeça, ela diz, você está errado. Então você tem consciência que está errado e tem que procurar se corrigir. Ela serve para que educar na justiça, para sabermos qual é o padrão de justiça de Deus, o que é que ele espera de nós. E o que Deus espera de nós, querendo ou não, está o que? Dentro dele está a expectativa que tem a sociedade que está imersa no pecado, a expectativa do que nós temos a oferecer para eles. Que padrão é esse? Que conduta, que testemunho é esse? Que nova vida é essa que nós estamos a anunciar para eles? Com tudo isso, a Escritura, ela leva o homem ao aperfeiçoamento contínuo para que ele esteja capacitado para realizar toda a boa obra que Deus coloca em nossas mãos. Então nós vemos que esses versículos lidos estão intimamente ligados. Jesus Cristo disse, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Cristo veio dar o exemplo. Timóteo, ele expressa isso, a função da Escritura em nossa vida. Regra de fé e conduta, a única regra de fé e conduta. Não existe outra regra de fé e conduta para nós. E esta Escritura, ela tem o objetivo de viabilizar nosso aperfeiçoamento contínuo. Ela tem o objetivo de que nós estejamos capacitados para realizar a boa obra que Deus coloca em nossas mãos para que a realizemos. Então, a Bíblia não são meras palavras escritas. A Bíblia traduz o que nós queremos ser. A Bíblia também é o nosso principal instrumento para alcançarmos esse objetivo. A Bíblia, querendo ou não, é a presença de Deus em nossas vidas, a prova que Deus existe, porque é uma obra maravilhosa que nenhum homem,
literato, extremamente capacitado, pudesse produzir a partir de filosofias humanas. É por causa que a Bíblia transcende. Então, essa ideia de liberdade da Bíblia, porque ela é a nossa regra de fé e conduta, que permite que estejamos livres do pecado. Ela também nos torna livres das influências maléficas deste mundo que está imerso no maligno. Então, podemos dizer assim que a Escritura é feita uma boia de salvação para nós. É o nosso mantimento diário. É algo extremamente importante para nossas vidas. Mas Cristo também apenas não falou que a Bíblia era o quê? Devia ser obedecida porque ele cumpriu. Porque é um pequeno aspecto que nós devemos ver. Leamos. Havendo Deus falado no passado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. O que exatamente Paulo queria dizer? Que Deus falou para nós de diversas maneiras. E Ele falou-nos através de nossos pais, pelos profetas. E essa fala de Deus está consubstanciada, materializada na Bíblia. E agora Ele nos fala através do Seu Filho. O que isso quer dizer? Cristo está falando a nós. Em 1 João, coloca o quê? Em João, capítulo 1, coloca aqui, e o verbo se fez carne. Verbo, a materialização de Deus. Ora, se Cristo era verbo e se fez carne, Cristo era a própria palavra de Deus. Então, isso é outro aspecto. Nós devemos seguir a Bíblia, que a Bíblia está intimamente ligada a Cristo. Não porque ele apenas a cumpriu, mas também porque Cristo também se tornou palavra de Deus para nós. Assim, a liberdade da Bíblia, ela está intimamente vinculada à pessoa de Cristo, à autoridade de Cristo. A autoridade decorrente do fato que ele cumpriu a palavra de Deus. Cada aspecto ele a cumpriu. Cada aspecto. Mas também porque Cristo era a palavra de Deus materializada. Cristo anunciou, Ele próprio anunciou a vontade de Deus através de suas atitudes. Então é para dizer que a pessoa de Cristo é a palavra de Deus. Por todos os aspectos, a liberdade da Bíblia tem que ser vista sob a ideia de que ela está vinculada sob a autoridade da pessoa de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Pois bem, a igreja que segue a palavra de Deus segue a Cristo. Então, nós podemos resumir assim: Jesus é igual palavra de Deus. É algo assim tão natural que nós esquecemos desse grande detalhe. Jesus Cristo é a palavra de Deus materializada entre os homens. Jesus Cristo foi o maior canal de disseminação da vontade de Deus, pelas suas atitudes, pela sua conduta, pelo que ele próprio anunciava, o cumprimento das promessas, do que ele veio a falar acerca do reino de Deus. E todas as suas outras palavras eram maneira de tentar traduzir para os seres humanos essa nova revelação que estava encerrada dentro dele. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a revelação da verdade que estava antes escondida. Mas agora, o momento havia chegado para que ela fosse anunciada. Os homens estavam preparados para ouvir a palavra de Deus. Mas, qual era a consequência disso? Qual a consequência? Os irmãos podiam pensar. Se Jesus Cristo é a palavra de Deus, se Jesus Cristo é a manifestação de Deus entre nós, e Ele era a palavra,
e a palavra, a escritura, é o que? A única regra de fé e conduta, assim, a igreja que não se submete a Cristo, a igreja que não procura seguir a palavra, seguir a Cristo, esta igreja está fadada ao fracasso. Esta igreja está fadada a tornar-se refém de influências externas, de desejos egoístas dos seus líderes. Ela está fadada ao completo fracasso. E qual é o exemplo de uma igreja bem-sucedida nesse sentido? Vamos ler esse pequeno trecho bíblico. Leamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, versículo 42. A igreja primitiva, a igreja que surgiu em Jerusalém, que é tomada como o quê? Tomada como um exemplo para ser seguidos por nós. Pois bem, irmãos, essa igreja, ela tornou-se nosso padrão e ela tinha o quê? Perseverança na doutrina dos apóstolos. Mas que doutrina é essa? Os apóstolos falavam de Jesus Cristo, falavam do que eles anunciavam, e inspirados pelo Espírito Santo, eles davam testemunho. Querendo ou não, os apóstolos nada mais nada menos transmitiam a palavra de Deus, que estava no Antigo Testamento, mas também a palavra de Deus trazida por Cristo, que era a palavra de Deus entre nós. Então nós vemos que o início da igreja está intimamente ligado ao quê? A perseverar na doutrina, a perseverar o quê? Na palavra de Deus como regra de fé e conduta. É por causa disso que eles comungavam, porque eles queriam ressaltar a ideia de quê? De comunhão, de coletividade, de corpo. E também o que? Perseveravam nas orações, porque eles sabiam que a palavra de Deus era extremamente importante, mas sem a ação de Deus em nossas vidas, eles não teriam a sabedoria e a força para suplantar suas limitações pessoais, para assim realmente tornar manifesta a ação de Deus no mundo. Assim, nós podemos ver o quê? Que a Bíblia é a liberdade sobre Cristo. É a liberdade sobre Cristo. Nós temos a liberdade. E essa liberdade está sob a autoridade de Cristo. Nesse pequeno versículo bíblico, afirma o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. Como já vimos dito, Cristo era a palavra de Deus materializada entre os homens. Cristo era o cumprimento das promessas de Deus. Cristo era o testemunho perfeito. E as escrituras que antecediam a Cristo, que ele as cumpriu, nada mais nada menos, elas falavam dele, porque o anunciavam a sua vida com a consumação completa e perfeita do plano de salvação de Deus. Assim ele afirma: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, nós verificamos que há uma íntima ligação entre as Escrituras, tanto o Antigo, porque anunciava, testificavam dele, e também o Novo, que o Novo anunciava o cumprimento das Escrituras, das promessas, através dele. Assim, a liberdade de interpretação da Bíblia, a liberdade de nós adotarmos a Bíblia como única regra de fé e conduta, está intimamente ligada a quê? Ao fato de estarmos sobre a soberania de Cristo. Assim, a interpretação da Bíblia, a visão da Bíblia como regra de fé e conduta, ela tem que estar vinculada à vontade de Cristo. Em outras palavras, nenhuma regra de fé e conduta posta na Bíblia é um fim em si mesma. Não, ela tem um fim maior, como nós vimos lá
em 2 Timóteo capítulo 3,16, a própria palavra de Deus tem uma finalidade, que é aperfeiçoamento contínuo da pessoa para que ela esteja capacitada para toda boa obra. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim podemos dizer que a Escritura, que é regra de fé e conduta da igreja, da congregação, está sob a soberania do cabeça, que é Cristo. Assim, nós sempre devemos procurar, dentro da nossa liberdade da Bíblia, de leitura e interpretação, devemos buscar qual é o fim, o que é que Deus está querendo dizer para nós. E esse que ele está querendo dizer será aplicado em um momento na nossa vida. Lembrem-se, 10, 15, 20% das decisões que vamos tomar são fáceis. Mas grande parte, 70, 80%, estão numa zona cinzenta, em que aparentemente as opções são interessantes, são adequadas, são convenientes. Aí é que entra Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ajuda, ao mesmo tempo ele nos limita no exercício dessa liberdade da Bíblia, para que venhamos realmente a buscar aquilo que realmente agrada a Deus. Porque uma alternativa que aparentemente é boa, mas na verdade é aparentemente boa porque estamos tratando de nosso interesse pessoal. Mas quando vamos analisar a fundo mesmo, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não existe para Deus mentirinha boa ou mentirinha ruim. Tudo é mentira e nada agrada a Deus. Que nós venhamos pedir a Deus sabedoria e capacidade para que não venhamos mentir. Não. Mas que venhamos falar a verdade de forma que as pessoas não sejam indevidamente machucadas. Que as pessoas possam ouvir, não gostar, mas entendam que nós estamos falando a verdade, não para sentirmos melhores do que ela, mas que venhamos a sentir melhores com nós mesmos, porque estaríamos expressando que há em nosso coração o amor por Deus e o amor pelo próximo. É isso que devemos entender nessa questão da liberdade da Bíblia, sob a autoridade de Cristo. Vamos agora ver um pequeno versículo bíblico. Leamos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Nesse versículo, em uma viagem de Paulo e Silas, eles estavam anunciando na Grécia e ali tomaram contato com duas condutas diferentes. Paulo afirma: os de Bereia eram diferentes do de Tessalônica. Qual a diferença entre os irmãos de Bereia e Tessalônica? Estava na atitude dos irmãos da congregação em Bereia. Esses aí, porque Paulo, quando chegava, anunciava nas sinagogas. E ele sentiu um toque diferente naqueles de Bereia. Porque aqueles de Bereia examinavam as Escrituras de modo diligente. Eles verificavam: o que esse homem está falando, Paulo, está correto? Eles iam lá, estudavam a Bíblia. Em outras palavras, irmãos, os de Bereia, eles não caíam num grande problema que nós temos hoje em dia, o achismo. Eu acho. O achismo é a falta do conhecimento. Aí você substitui pelo quê? Pela intuição, pelo chute, como pode dizer em termos populares. Paulo anunciou em Tessalônica. Paulo anunciou na sinagoga de Bereia. E as reações foram diversas. Os de Bereia sentaram. Eles já estudavam a Bíblia, que era o Antigo Testamento para eles. Mas também, quando Paulo anunciava a Cristo, eles iam lá verificar: esse cara está falando a verdade? Esse cara está de acordo com a Bíblia? Essa atitude diferente dos de Bereia em relação a Tessalônica foi ressaltada por Paulo. Por quê?
porque os de Bereia entenderam o papel da Bíblia na vida deles. É por isso que Paulo usa o termo nobres. Os de Bereia tinham uma atitude mais tolerante, mais receptiva. Eu não estou dizendo que a igreja de Bereia depois tornou-se mais importante que Tessalônica. Ele está dizendo o seguinte: quando Paulo foi anunciar o evangelho na sinagoga de Tessalônica e na de Bereia, as atitudes foram completamente diversas. Provavelmente Paulo de Tessalônica ele sentia uma maior repulsa, rejeição, inimizade. A de Bereia provavelmente foi curiosidade, um tratamento mais educado. Isso é importante, irmãos, porque os de Bereia tinham que apresentado um terreno aparentemente mais fértil, em que a palavra de Deus poderia ser semeada e produzir mais, porque eles liam a Bíblia, assim eles tornaram-se mais receptivos. Assim a igreja de Deus, como a igreja primitiva lá em Atos 2:42. Se a igreja procura ver a palavra de Deus, estudar e praticar a palavra de Deus, realmente tornar a palavra de Deus como única regra de fé e conduta, a liberdade da Bíblia, liberdade essa que deve estar subordinada à pessoa de Cristo, esta igreja vai ser o quê? Uma igreja que vai cumprir a sua missão. Essa igreja vai passar por problemas, essa igreja vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar desafios, mas ela vai vencer a todos esses desafios. Sabe por quê, irmão? Porque ela é melhor? Não. É porque eles realmente procuravam a Deus. Porque quem procura a palavra de Deus não vai encontrar nada que venha satisfazer o seu ego. Porque a palavra de Deus não fala de nós, a palavra de Deus fala de Cristo, fala da vontade do Pai. Então, a Bíblia vem dizer, o que é que você quer? A Bíblia diz, eu lhe ofereço isso, mas para isso você tem que se subordinar a mim, subordinar em amor a Deus, aceitar o senhorio de Cristo. Portanto, irmãos, a igreja que lê e persevera nas Escrituras é uma igreja que realmente vai procurar cumprir a sua missão de todas as formas. Este deve ser o padrão e modelo de liberdade da Bíblia que devemos procurar em nossa vida pessoal. Se procurar na nossa vida pessoal, nós vamos transcender na nossa vida e vamos enriquecer a congregação em São Martim. Principalmente ela, que está no momento desafiador. Porque a construção de um prédio não é só uma questão financeira, também é uma questão de perseverança. Porque nós devemos entender por que estamos construindo. Porque se nós não soubermos por que estamos construindo, o que é que esperamos disso? Por mais que tenhamos dinheiro, no meio do caminho, vamos topar com a pedra. Será que vamos tropeçar? Ou vamos simplesmente desviar da pedra, permanecendo no caminho certo? Isso é um desafio muito importante. Sabe por quê? Vamos ver esse pequeno versículo bíblico. E diz a palavra de Deus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. João 5, versículos 39 e 40. Cristo falou esses versículos quando estava anunciando ao povo judeu. E ele diz, examinai as Escrituras, e vocês verão o quê? Por que eles liam as Escrituras? Porque eles entendiam que a vida eterna, o segredo da vida eterna estava nas Escrituras. E Cristo disse, ora, elas falam de mim, elas testificam de mim, e vós me rejeitais. É uma contradição. Você quer a vida eterna, contudo, você rejeita aquele que é o caminho para essa vida eterna. Este é o grande problema. É o grande desafio pessoal e da congregação. Em termos pessoais, se nós queremos ter uma vida realmente plena, nós devemos seguir a Cristo, nos submeter a Cristo, exercer a liberdade de interpretação da Bíblia
segundo que o Espírito Santo, devemos aplicar a Escritura na nossa vida segundo a vontade de Deus. Queremos isso, mas não queremos de alguma forma nos subordinarmos a nada. Queremos agir segundo a nossa vontade, o nosso entendimento. Aí a igreja é contaminada por essa contradição. Torna uma igreja que toma decisões equivocadas, alegando querer realizar a missão que Cristo conferiu para ela, adota-se uma postura completamente diversa. Nós temos que entender que o que a igreja constrói em termos materiais não tem a finalidade imediata de lazer e conforto. Não. Tem, na verdade, a ideia de oferecer estrutura para o quê? Para a capacitação contínua de cada um dos membros. Oferecer meios para que nós possamos nos reunir adequadamente, para que possamos ter momentos de concentração, de foco na pessoa de Deus, momentos para crescimento pessoal e crescimento coletivo. Assim, o CTL não é um lugar de lazer e divertimento, não. O CTL é um lugar de treinamento, que, em termos secundários, também oferece um espaço para lazer. Mas, na verdade, o principal objetivo dele é um local para treinamento. Para quem não viveu a época da igreja sem o CTL, estes aí sabem a dificuldade que era termos um espaço para isso. Aqueles que não vieram de pequenas congregações, eles não sabem a dificuldade de você desenvolver um trabalho com a estrutura física pequena, em que há uma dificuldade de desenvolver plenamente as atividades. Nós estamos passando por isso agora, com a construção do prédio multiministério. Por quê? Nós só temos agora o espaço do tempo para desenvolver a EBD de todas as classes, desenvolver todas as atividades eclesiásticas, atividade de culto. Isso exige uma verdadeira ginástica. Pois bem, irmãos, ao construir o prédio, o principal objetivo dele não é conforto, é oferecer uma estrutura adequada para que todos os ministérios possam funcionar adequadamente, que possam fornecer uma estrutura para que possamos atuar adequadamente no bairro em que estamos, possamos oferecer para cada membro uma oportunidade para crescimento pessoal. Assim, o que adianta nós em nossas vidas exercermos a liberdade da Bíblia sem o senhorio de Cristo, perdendo completamente a finalidade maior, que é o quê? Realizar a vontade de Deus. Vontade de Deus que foi expressa, manifesta materialmente em Cristo, que é a palavra de Deus viva entre nós. Assim, irmãos, venhamos ter cuidado em relação a essa liberdade da Bíblia. Muito cuidado. Devemos ouvir o Espírito Santo. Devemos perseverar na palavra de Deus, para que possamos bem interpretá-la, para que possamos assim bem aplicá-la como regra de fé e conduta, para que nós venhamos crescer pessoalmente e que esse crescimento pessoal transborde em nossas vidas e venha enriquecer a igreja, para que realmente a nossa igreja venha ser um local em que Cristo é o verdadeiro cabeça, uma igreja que realmente é o corpo de Cristo fazendo a sua vontade. Venhamos assim ressaltar, sim, somos livres na Bíblia. Contudo, esta liberdade está adstrita, vinculada ao senhorio de Cristo, para que realmente venhamos realizar a vontade de Deus. Amém.